Voltamos agora com a continuidade da matéria sobre a criação de neons. E o Pedro vai nos falar, então, por ordem, o que é mais importante e passo a passo, como é que pode se proceder à reprodução desse peixe em cativeiro. Vamos lá, Pedro. Sim, vamos falar de um segredo que todas as pessoas onde estive dando palestras ficam anotando para fazer o mesmo depois em sua casa e não funcionou, porque é muito complexo. Primeiro, temos que falar da água. Já dissemos que esses peixes estão há gerações em um ambiente muito diferente do natural. Mas a reprodução deles ficou geneticamente gravada em animais que necessitam condições muito especiais. Primeiro tem que ser água muito branda, com pH muito baixo e com proporções de minerais exatas. Isso significa que precisa preparar a água, como se vê aqui atrás de nós. Há um aparato que parece estranho, e é esse aparato que está tirando todos os minerais da água. Então, o que sai dessas colunas, que se chama Nexicatex, é praticamente água muito limpa, como destilada. E através do conhecimento de qualidade da água deste lugar, o criador já sabe que tem que adicionar e quanto de minerais para ter a água perfeita para criar seus neons. Isso não significa que eu levo esse aparato para minha casa, onde tem água um pouquinho diferente. A água é exatamente a mesma, que vai funcionar. Tem que sempre descobrir a proporção correta em suas condições para poder criar os neons. Então, primeiro a gente tem que conhecer a água que nos é abastecida, para depois preparar um aparato como esse, que praticamente destila a água e faz a total limpeza dela e depois se equilibra os minerais simulando a natureza. Então, o peixe neon, para reproduzir, ele tem que reproduzir nas condições semelhantes à natureza. Não é nenhum segredo que o pH para criar neons não excede muito a 5. Então falamos de 5, 2, 5, 4. E a condutividade, a quantidade de minerais que estão na água, oscila entre 15 e 20, que é uma água, para quem entende, super branda, muito branda. Branda é leve? Sim, praticamente água sem minerais, mas alguma coisa, muito pouco, tem que ter. E equilibrado. Equilibrado entre magnésio, entre cálcio, o equilíbrio tem que ser exato. E outra coisa que se adiciona, no nosso caso, um extrato de turfa, para adicionar um pouco de ácidos úmicos, que são tão ricos no Rio Negro. Por isso se chama Rio Negro. Por isso que é escuro. Então, e depois disso, é a seleção dos padreadores. Veja, o criador tem separado machos e fêmeas. Depois, colocamos em aquários que estão atrás de ti, que são cobertos. Ali se colocam os grupos de reprodução. Abaixo tem uma rede que não permite que os peixes cheguem ao fundo, porque eles criando imediatamente comem suas ovas. O criador cada dia coloca um grupo para criar e depois de 24 horas, quando eclodem, as larvas são postas em outro aquário e, outra vez, preparam um aquário e colocam outro grupo. É interessante saber que os animais que estão aqui, os adultos, criam cada semana. Cada semana criam e podem criar, por exemplo, 2 anos. Imagina a capacidade de reprodução desta espécie. É impressionante. A alimentação interfere nessa capacidade? Claro, no processo de criação, sobretudo as fêmeas, perdem muitos nutrientes, porque as ovas têm praticamente todos os nutrientes e minerais para poder formar o feto e a larva de peixe. Então, tudo isso na alimentação temos que dar aos reprodutores, obviamente, mais para as fêmeas do que para os machos, que não perdem tanto para ter essa produção. Por exemplo, sem queremos parar por qualquer motivo, temos que trocar a dieta dos reprodutores para que não produzam as ovas, pois senão elas desovam. As ovas ficam duras e elas não desovam mais.
os peixes estão descartados. Morrem. Não que eles morrem, mas se formam cistos dentro da fêmea e ela não consegue desovar bem e a qualidade de reprodução é muito baixa. Compreendo. E depois desta seleção de padreadores, qual o próximo passo? Quando se coloca o grupo de reprodutores aqui da água normal para a água que é preparada especialmente, essa mudança da qualidade da água os estimula. Eles não se viram, não estiveram juntos, estavam separados. Juntam-se machos e fêmeas. Isso dá o estímulo para reproduzirem em condições perfeitas. Escuridão, água perfeitamente preparada e machos e fêmeas juntos. E isso os provoca para desovar e normalmente desovam à noite. E isso, depois, no dia seguinte, tem que separar os machos das fêmeas novamente? Sim. Escolhe os peixes e os separam. É o que tem que fazer. E para isso, tem que ter dedos muito finos e muita experiência para remover das fêmeas, com uma ligeira pressão, o resto das ovas. Isso é muito importante, pois não fica nada e eles não podem resolver. Não há problema para o animal se ficar algo lá, mas é muito melhor, se quer outra vez reproduzir em uma semana, limpar o peixe completamente. E se coloca no aquário com boa comida, outra vez em condições normais e o pH mais alto, dureza alta. Com uma boa comida, em uma semana, 10 dias podem reproduzir novamente. E essa seleção de macho e fêmea, será possível mostrar aqui hoje o que é macho e o que é fêmea? Veja, tem que ter certa experiência, mas uma fêmea cheia de ovas dá para notar. É como dizem, mais bonita. E o macho é mais magro, mas te garanto que um criador de peixes, de neons, como o Libor, que é criador há 17 anos, o faz de olhos fechados.